Não, eu acho que o Primeiro-Ministro hoje veio corrigir aquilo que ontem foi um desastre público. Eu já o disse várias vezes, eu tenho a simpatia pessoal pela Sra. Ministra da Administração Interna, é preciso fazer esta declaração, que eu acho que muita gente sabe. A Sra. Ministra da Administração Interna foi minha professora, inclusivamente, na Faculdade de Direito, e é alguém por quem eu tenho consideração, porém eu separo muito bem aquilo que é a minha consideração e que é o país. E o país, o que assistiu ontem foi um ato de arrogância, um ato de desprezo pelo sofrimento das populações e de desconsideração pela informação, porque mais do que pelos jornalistas, foi a desconsideração pela informação ao país. No momento em que as pessoas estão a sofrerem, que não sabem o que fazer muitas delas, e nós vemos isso nas vossas reportagens, nas redes sociais, a Sra. Ministra acha que pode dizer: eu não tenho mais nada a acrescentar, vamos embora. Esta foi a expressão, vamos embora. Por um Portugal melhor. Bem-vindo ao canal onde a política fala direto ao povo. Aqui vais encontrar entrevistas exclusivas com políticos portugueses, debates construtivos e conversas sérias sobre os desafios reais que Portugal enfrenta. O nosso objetivo é simples: dar voz a quem tem o poder de mudar o país e responsabilizar quem não o faz. Sem filtros, sem edições tendenciosas, só a verdade. Por um Portugal mais justo, transparente e melhor para todos. Subscreve para não perderes nenhum episódio, porque um país melhor começa com uma conversa honesta. E então, se vamos embora, mais vale ir embora mesmo, mais vale ir embora de vez e deixar quem consegue governar, porque isto é pura incompetência. Eu tenho que dizer isto com alguma mágoa. Eu acho que quando o país enfrenta uma crise e uma guerra, para usar as palavras que o Primeiro-Ministro usou hoje, ao líder da oposição cabe duas coisas. Um, estar atento. Dois, saber que não é Primeiro-Ministro, mesmo que não goste da situação, não é Primeiro-Ministro, e deixar que o Governo governe e que mostre os resultados que tem. Ora, cada dia que nós mostramos, que deixamos o Governo governar, é mais um dia de desastre. Quer dizer, é a festa do Pontal, é a falha brutal de comunicar ao lado das pessoas e é a falha das pessoas sentirem que, eu acho sinceramente, sem querer fazer aqui disto um caso político, isto é um caso do país mais do que um caso político, ao Sr. Primeiro-Ministro compete perceber isto. Esta Sra. Ministra da Administração Interna não tem nenhuma capacidade de continuar a ser Ministra da Administração Interna. E a cada dia que passa em que estiver à frente do combate aos incêndios, é cada dia que passa que nós perdemos o combate aos incêndios. Mas então não acredita quando o Primeiro-Ministro diz que é preciso, e usando também essas palavras, primeiro vencer esta guerra e só depois fazer essa avaliação política, ou acha que o tempo é agora? Não, isso era o que em circunstâncias normais se devia dizer. Mas quer dizer, nós estamos no meio da guerra, é verdade. E no meio da guerra nós devemos esperar que quem lidera a guerra tenha para o povo português uma palavra de conforto, uma palavra de coordenação e de presença. Ora, o Governo não tem nem conforto, nem coordenação, nem presença. Acha que pode falar desde Lisboa para o resto do país que está a arder, que pode dizer às pessoas que isto é o que se passa e que não aceita mais perguntas nenhumas, e cada vez que fala é mais um desastre do que quando não falou. E, portanto, eu compreendo que tenham dito à Sra. Ministra assim: olha, o melhor é estar calada e não dizer nada. Eu compreendo isso. Porém, nós estamos num momento em que precisamos de alguém que nos dê uma luz do que é que se está a passar. Quer dizer, porquê é que não há meios aéreos? Porquê é que não há meios aéreos? Porquê é que Espanha tem os meios aéreos que tem e nós não temos? Porquê? Ponto 1. Ponto 2. Porquê é que ativámos tarde? Eu já ouvi o Primeiro-Ministro dizer: ativámos a horas o pedido de ajuda europeia. Eu peço desculpa pela linguagem. O Primeiro-Ministro terá à barda e não precisamos de mais ninguém. E, portanto, o que vier é um bocadinho, digamos assim, é restos. Ora, isso não é o caso. Nós estamos com muitas aldeias, com muitas vilas, sobretudo agora na Covilhã, hoje, em que não há meios aéreos, em que as pessoas olham e veem que não há meios aéreos. Portanto, como é que o Primeiro-Ministro diz que ativámos a tempo um mecanismo de proteção? É um governo sem nenhuma ligação à realidade, é um governo sem nenhuma ligação às pessoas, é um governo que está a perder o controle da situação. E, portanto, em regra, sim, não se devem mudar governantes quando se está no meio de uma crise, mas isto é uma situação excepcional. Quer dizer, cada vez que esta ministra aparece é menos um grau de confiança que os portugueses têm no governo. Eu não estou a falar do Chega. Há pessoas que até dizem isto: para o Chega até é bom, mas isto não é questão de ser os bons para o Chega, para o PS, isto é mau para o país. Uma Ministra da Administração Interna que não consegue fazer o óbvio, que é ir para o quartel da Proteção Civil, estar lá, mostrar solidariedade, mostrar coordenação, mostrar empenho. Pode não conseguir, não é a Ministra que vai apagar o fogo, isso é uma evidência, mas pode estar lá, pode dar indicações, pode dar orientações. Afinal de contas, quem manda na Administração Pública? É o Governo. Não é mais ninguém, é o Governo, não é o líder da oposição, não é o presidente da Iniciativa Liberal ou do PCP, é o Governo. Foi para isso que foi eleito. Se não consegue governar, deixem os outros governar. Tentar, deixem os outros tentar. Agora, assim é que não pode ser.
Portanto, isto não é nada contra a Sra. Ministra, como eu disse, é alguém porque eu tenho consideração pessoal, nem contra o Primeiro-Ministro. Agora, que isto está a ser um desastre, está. E o Primeiro-Ministro acha que o que faz falta agora é anunciar a Fórmula 1 ao país. Dizer, desculpem lá, eu sei que talvez... Eu ontem ouvi também o líder do PS, já agora aproveito, para não ser só ao Primeiro-Ministro, dizer, o que faz falta é reunir a Comissão da Proteção Civil. Pá, que diabo, nós estamos fartos de reuniões, nós queremos ação. Queremos ação, queremos coordenação, queremos trabalho. Nós estamos fartos de reuniões disto e daquilo e daquele outro. É preciso um governo que mostre ação. Portanto, se o governo insiste neste estilo de ação, eu tenho que dizer isto aqui. Nós já pedimos ontem a admissão da Ministra da Administração Interna. Eu espero que o Sr. Primeiro-Ministro tenha esse bom senso. E também espero que o Presidente da República, que até foi ativo noutros casos parecidos com este, volte a ter a mesma palavra. Nós não podemos ter uma palavra diferente quando é um governo do PS ou quando é um governo do PSD ou do Chega ou do Iniciativa Liberal. Fogo é fogo, tem que ser combatido, seja um governo que for. Se eu fosse Primeiro-Ministro, estaria sujeito à crítica, ao ataque, a dizerem o que é que foi mal e o que é que foi bem. Teria tirado férias, por exemplo? Não, teria estado junto da Proteção Civil, que é aquilo que não foi feito. Teria estado junto da Proteção Civil, não teria feito uma festa do Pontal. Olha, aliás, vou dizer isto, o Chega cancelou a sua reentrée no Algarve para fazer uma homenagem às vítimas dos incêndios, que vai acontecer na quinta-feira. É isto que tem que ser feito. O Primeiro-Ministro é eleito para governar, não é eleito para fazer festas. Portanto, o PSD tem a sua festa anual, isso é certo, incêndio. É isso que tem que ser feito. Agora, eu não preciso ensinar ao Primeiro-Ministro como é que se governa, ele tem que saber. Se não sabe, é deixar os outros tentar e deixar os outros governar. Acho que é uma coisa simples. Eu acho que este é o tempo da decisão. E o Primeiro-Ministro, nós estamos infelizmente num contexto em que, como disse ontem a Ministra da Administração Interna, é desfavorável o combate aos fogos. E eu acho que quando é desfavorável e nós estamos a perder a guerra, mudam-se os generais. Geralmente não se muda os generais quando estamos a ganhar. É que nós não estamos a ganhar. Nós estamos a perder terreno, estamos a perder meios, estamos a causar sofrimento e dor. E, portanto, o que eu espero é que o Primeiro-Ministro consiga substituir a tempo uma Ministra que está a ser um verdadeiro desastre no combate aos fogos e, sobretudo, que mostra uma falta de empatia com as pessoas, que é uma coisa brutal. E admite mais tarde, por exemplo, pedir uma comissão parlamentar de inquérito à resposta aos incêndios? Para já, o Chega pediu hoje uma reunião de urgência do plenário, que é algo, enfim, pouco habitual neste período, mas que o Chega entende que se justifica, para que o Sr. Primeiro-Ministro e a Ministra da Administração Interna possam ir ao Parlamento explicar a forma por que, no fundo, geriram tão mal esta crise. Quer dizer, eu como líder da oposição e o Chega como partido principal do Parlamento a seguir à maioria que sustenta o Governo, tenho que compreender porque é que o Mecanismo Europeu de Proteção Civil só foi ativado naquele momento. Porque é que não foi antes? Mas vamos usar os mecanismos que estão previstos na lei para obrigar o Governo a responder. Quer dizer, porque é que passou mais um ano? É que este Governo não entrou agora em funções em maio. Este Governo já governa desde o ano passado. Criticou o Governo de António Costa por não ter meios aéreos e por não assumir responsabilidade. Depois continuamos sem meios aéreos e sem assumir responsabilidade. Então, o que é que mudou? Nada, Luís Montenegro é igual a António Costa. E é isso que não pode ser. Portanto, nós vamos pedir ou pior, mas, enfim, nós vamos pedir uma reunião de urgência no Parlamento, ao plenário, esse pedido já foi feito, para que o Primeiro-Ministro e a Ministra da Administração Interna respondam o que não querem responder ao país. E acho que o Primeiro-Ministro tem que compreender que este é um daqueles momentos em que tem que dar esclarecimentos. Não basta aparecer a dizer que está esgotado e que está em baixo, porque isso não resolve os problemas das pessoas. O Primeiro-Ministro hoje de manhã dizia que o mecanismo europeu foi ativado por critérios técnicos e não políticos e que o time seria uma avaliação para fazer mais tarde, já depois da época de eleições. A ideia que me dá é que foi ativado depois da festa do Pontal. É essa a ideia que dá. E é uma ideia, enfim, que não é boa. Quer dizer, eu compreendo que Espanha ative tardiamente o mecanismo europeu de proteção civil, mas por uma razão. Porque Espanha é dos países europeus que tem mais meios de combate aéreos aos fogos. Infelizmente nós não temos. Infelizmente não, é incompetência, porque desde 2017 nós devíamos ter, num país que tem a área florestal que nós temos, nós devíamos ter. Não foi esse o caso. Bom, não puderem, e eu vi, acho que vocês todos viram, acho que o país todo viu, pessoas em sofrimento real, que se preocuparam até em fazer vídeos para as redes sociais, a dizer nós estamos aqui sozinhos. Ora, eu acho que isto não é culpa dos bombeiros, ninguém pode dizer aos bombeiros para fazerem mais do que o que já estão a fazer e a receber 3 euros por hora. Quer dizer, isto é uma questão de que os meios não foram planeados, e isto vários especialistas têm dito, para responder a um momento que se sabe que em Portugal é crítico muitos anos. Nós tivemos em 2017, tivemos em 2018, tivemos em 2020, quer dizer, não há nenhuma razão para que Portugal diga assim, fomos surpreendidos.
como com o apagão, fomos surpreendidos. Não, quer dizer, nós não somos surpreendidos com os incêndios. Na maior parte dos anos esta tragédia acontece. Há a incompetência há todos os anos. E isso é que, quer dizer, lamento muito, mas o responsável por isto é o Governo. E acho que nós temos que exigir essa responsabilidade ao Governo da República. Eu queria que fazer uma pergunta rápida sobre o que eu trouxe Sim. aqui. E eu também gostava de falar sobre também aqui no Cadaval, este bastião do PSD, naquilo que vai marcar um desafio importante. Sim, eu acho que hoje marca-se um dia histórico e por isso eu quis estar aqui no Cadaval, naquilo que é teoricamente um bastião do PSD, que agora vai deixar de ser, assim espero. Mas sobretudo para anunciar isto. O Chega, como disse, não fará a sua reentreia, porque acho que não devemos fazer, e num momento deste acho que não se devem fazer festas partidárias, mas não queria deixar de anunciar aqui enorme trabalho que foi feito. Eu queria agradecer à Comissão Nacional Autárquica também, aos nossos secretários-gerais, ao Pedro Pinto, ao Rui Paulo Sousa, ao Carlos Magno, à nossa equipa de comunicação também, que está aqui hoje, a Patrícia Carvalho, e à nossa equipa de construção de toda esta equipa autárquica, porque o Chega conseguiu um feito único, vai a todas as câmaras do país, significa que os 23% que nos deram nestas eleições legislativas, quando chegarem a votos no dia 12 de outubro, vão ver o boletim de voto, vão ver o Chega no boletim de voto. Isto foi trabalho significativo das distritais, também agradeço à Distrital de Lisboa o trabalho que fez, e às distritais do país que se mobilizaram nas últimas semanas para que isto fosse possível, mas acho que devia ser assinalado e por isso eu quis hoje, apesar de estarmos no contexto em que estamos, assinalar esta entrega simbolicamente aqui no Cadaval, até porque era um concelho onde eu já estava em falta de estar e eu gosto de honrar a minha palavra e gosto de honrar as minhas promessas. Eu tinha dito que o ano passado gostaria de vir na campanha legislativa, acabei por não vir. Este ano estou aqui, eu gosto de honrar a minha palavra sobre as várias matérias políticas e espero que possamos ganhar. Parece que vai haver duas assistências. Parece que há duas assistências de cabeça de lista em Setúbal e Passos de Ferreira. O André Ventura vai substituir. Eu tive a oportunidade de ontem falar com a candidata a Setúbal, com a deputada Lina Lopes, com a ex-deputada Lina Lopes, e em conversa com ela, perceber o contexto daquilo que se estava a passar e de se chegar a uma decisão de não candidatura e de substituição de candidatura. Ainda não foi o tempo de entrega dessa candidatura, hoje é o dia de entrega dessa candidatura, vamos fazer essa substituição. Percebi os motivos também que a candidata me apresentou, mostrei-lhe os meus também e aquilo que são os argumentos. É a vida dos partidos, há candidatos que são substituídos, que são alterados. O Chega, acho eu, o que é relevante, o Chega está presente em todo o território nacional, em todos os municípios, seja em Setúbal, em Passos de Ferreira, em Lisboa, no Porto, em Braga, no Funchal, na Amadora, em todos os municípios, e acho que essa digamos assim, é o marco histórico destas eleições. Provavelmente foram feitos alguns ajustes, provavelmente ainda serão feitos alguns outros ajustes nas próximas horas, mas foi um trabalho muito, muito forte, que eu queria agradecer a todos, aos autarcas que se disponibilizaram, às estruturas distritais, locais, à nossa equipa nacional. Foi um trabalho conseguido por todos. Eu acho que vamos ter, nestas eleições autárquicas, um grande resultado e acho que se queremos dar um cartão vermelho ao Governo, é também o momento de mostrar esse cartão vermelho nestas eleições autárquicas. O PSD esqueceu as populações locais, abandonou as populações locais. Mas eleições, nós temos que começar a mostrar aos políticos que quando não atuam bem, nós os penalizamos. E isso tem que ser muito claro. Mas como é que quantifica um bom resultado? Quer dizer, o Chega, nós temos que distinguir as eleições autárquicas das eleições nacionais. Porém, nós tivemos um grande resultado nas eleições nacionais, ficámos em segundo lugar com 23%, queríamos ficar em primeiro, ainda não aconteceu, na próxima será. Nestas eleições autárquicas, eu acho que o grande desafio é, por um lado, concretizar isto que já conseguimos, estar presentes em todo o território nacional, ponto 1. Ponto 2, conseguir vitórias em câmaras municipais, conseguir presença na maioria dos municípios do país e ter uma implantação e uma consolidação em todo o território nacional. É assim que preparamos o terreno para ganhar as próximas eleições. Acho que é esse o desafio e é esse desafio que